dia a todos e a todas. Quero iniciar saudando o João Antônio Sete, que é o presidente do Conselho Diretor da NTU, e o Francisco Cristóvão, que é o diretor executivo também da NTU, as senhoras, senhores. Quero saudar também o nosso secretário nacional, Denis Andia, do Ministério das Cidades. Em nome dele, saudar toda a nossa equipe do Ministério. Hoje a gente vai tratar um pouco sobre a questão da mobilidade e das políticas públicas do governo federal, do governo do presidente Lula, voltada a gente poder melhorar a questão do transporte público, tornar ele mais justo, melhorar a sua qualidade e dar equilíbrio tanto jurídico quanto financeiro para a questão do transporte no Brasil. Então, vamos começar aqui. Primeiro, agradecer o convite e dizer da minha alegria de poder estar hoje participando de um fórum tão importante para a América Latina. E aqui nós começamos com um ponto que eu entendo que seja central para a nossa discussão, haja vista que, se nós não discutirmos a questão do transporte público a nível de Brasil, acredito que boa parte está colapsando em termos de transporte público e o restante irá colapsar em pouquíssimo tempo. Para isso, nós precisamos discutir soluções efetivas para a questão do transporte público no Brasil. E acho que um ponto de partida importante é o marco do transporte público, que a gente vai conseguir, a partir dessas discussões, e aqui ressalto que é uma discussão muito mais ampla, que busca justamente aprimorar a questão do transporte público, que busca ter regras mais claras, mas, acima de tudo, melhorar a qualidade do transporte público no Brasil. Essa atuação que foi feita por parte do Ministério das Cidades, ela fez uma discussão bastante ampla, e essa discussão teve cerca de 800 contribuições dentro desse processo, fora o diálogo com o Congresso Nacional. E aí o que nós buscamos a partir disso são metas para que o desenvolvimento urbano ele possa ser sustentável. E a gente não pode falar em desenvolvimento sustentável se a gente não falar de um transporte público que atenda de fato as pessoas, mas atenda de uma maneira que esteja economicamente viável, que não fique tão caro a ponto de inviabilizar para o usuário do transporte público, mas que ele também tenha o equilíbrio financeiro para que não faça com que diversas operações no país, como, por exemplo, cito a operação de Belém, a cidade de onde eu venho, minha cidade natal, onde a média dos nossos ônibus, Denis sabe disso bem, estão acima de 10 anos. Onde nem o sistema público, a nossa legislação não permite que o sistema possa operar com ônibus acima de 10 anos, mas a realidade é que a média do transporte público, a média dos ônibus em Belém está acima de 10 anos. Isso tudo se dá porque o sistema está absolutamente colapsado. A tarifa de ônibus, ela é muito baixa para quem faz o transporte público e muito cara para quem é o usuário. Então vejam que situação encontramos. E situações que essas, como a de Belém, se repetem pelo Brasil. Então, se nós de fato não buscarmos alternativas, discussões de como nós vamos encontrar, situações dessas, como o que está acontecendo em Belém, irão se multiplicar pelo Brasil. E é isso que nós viemos fazer aqui, e é isso que nós estamos fazendo dentro da Secretaria de Mobilidade do Ministério das Cidades, do governo do presidente Lula. Então, fora isso, e aí na sinalização, e aí já parto
para falar um pouco da questão do PAC, que é a questão de nós darmos sustentabilidade ao nosso transporte público, seja a partir da integração dele nos seus diversos modais, ou seja, também falando da sustentabilidade ambiental, onde pela primeira vez nós fizemos na seleção do PAC, uma seleção que levou em conta a questão dos ônibus elétricos, buscando equilibrar, onde for possível, nós temos um ônibus de qualidade, nós temos um transporte público que atenda à necessidade da população, mas buscando também, a partir desta seleção, também incentivar a descarbonização no transporte público do Brasil. Aqui, nós vamos falar das iniciativas do Ministério das Cidades, como, por exemplo, o Plano Nacional de Mobilidade Urbana, que eles vão buscar aqui a construção de uma estratégia nacional de mobilidade urbana. E aí, Milena, nós trabalhamos junto com o BNDES para que possamos trabalhar 21 planos para diversas, vamos dizer assim, regiões metropolitanas do Brasil. São 21 regiões metropolitanas que nós estamos fazendo essa estratégia de mobilidade, primeiro para a gente poder identificar dentro dela quais são os problemas, quais são os desafios que a gente precisa encontrar as soluções a partir dessas informações que chegarão a partir deste estudo que está sendo feito conjuntamente pelo BNDES e pelo Ministério das Cidades a partir da Secretaria de Mobilidade, buscando encontrar diagnósticos e soluções a partir destes diagnósticos daquilo que está sendo feito, tanto em termos de soluções, como também de problemáticas que podem, obviamente, ser utilizados naquelas cidades e em outras cidades pelo país. Na sequência, vamos falar também aqui do Prêmio Bicicleta Brasil, que é uma forma também que o governo federal está encontrando para que a gente possa incentivar o uso da bicicleta, seja a partir de ciclovias e a partir de incentivos para que esse modal seja utilizado também. Com isso, a gente também utilizando para que a gente faça com que nós tenhamos outros modais que busquem também o processo de descarbonização e, com isso, obviamente, a gente busca um modal que é limpo e que tem sido cada vez mais se multiplicado pelo país. Então, também é parte da estratégia do Ministério das Cidades, do governo federal, incentivar o uso da bicicleta pelo país. Aqui falando agora das seleções do PAC, nós aqui fizemos uma seleção da mobilidade de médias e grandes cidades, foram 60 municípios de 24 estados, com um investimento total de 9,9 bilhões de reais, sendo 4,1 bilhões são do Orçamento Geral da União e 5,1 bilhões em financiamentos, Que é isso aí, pessoal, acho que é muito importante a gente pontuar que essa última seleção de grandes investimentos em infraestrutura da mobilidade no Brasil foi feita em 2013, então são cerca de 11 anos que nós não tínhamos nenhuma grande seleção do governo federal para a questão da mobilidade. Então, isso tudo nós estamos buscando trazer novos investimentos, com isso também criando uma geração de empregos, diminuindo a questão da emissão dos gases de efeito estufa, trabalhando o processo de integração dos diversos modais, porque aqui você trata tanto de VLT, você trata de BRT, você trata de metrô, você trata de corredores, enfim, você faz todo o processo de integração, trazendo de volta os grandes investimentos em mobilidade para o país. Eu queria uma água, por favor. Aqui, por cada uma dessas linhas. Obrigado. São 330 quilômetros de vias dedicadas de transporte coletivo, e aqui está todas
Os investimentos se referem àqueles 60 municípios, aqueles projetos que eu me referi anteriormente, e aqui na qualificação de cada um deles, né? No metrô, VLT, BRT, enfim, todos eles. Na sequência, falo aqui da renovação de frota. São mais de 5.000 novos ônibus que nós vamos estar financiando para as cidades brasileiras. Cerca de quase que 50%, um pouco menos do que isso, são ônibus elétricos. Isso é uma mudança importante na nossa estrutura de mobilidade dos ônibus, onde a gente começa a trabalhar para que o Brasil aponte que o futuro, onde ele quer investir, onde o governo federal vai fazer o financiamento, é o ônibus elétrico. Então isso aponta, é uma mudança grande, haja vista que nós temos hoje circulando no Brasil cerca de 1.000 ônibus, a gente só neste financiamento, nós estamos chegando a quase 3.000 novos ônibus elétricos financiados no país. Então é uma mudança grande, colocando o Brasil, a partir desta seleção do PAC, o Brasil se torna o terceiro país no mundo que vai circular com o maior número de ônibus nas suas ruas, ônibus elétricos nas suas ruas, e o restante dessa seleção são de ônibus Euro 6, que são 18 vezes menos, 18 vezes menos emissores de carbonos na nossa atmosfera, no nosso meio ambiente. Então também é uma sinalização importante, entendendo que não dá ainda hoje para você colocar em todas as cidades do Brasil, por conta da questão da infraestrutura, não é sustentável ainda a gente fazer toda essa seleção em ônibus elétrico. Então nós estamos fazendo, na verdade, um processo de transição. Repito a vocês, é uma mudança grande das outras seleções, até porque nas outras seleções do PAC não se financiava ainda ônibus elétrico, então você sai de 0 para quase 50% dessa seleção. Então, obviamente, é um indicativo importante para o mercado, para a indústria nacional e para, obviamente, para os entes públicos e, obviamente, para aqueles que queiram vir para o Brasil se instalar, trazendo novas indústrias para cá, para o Brasil, de que aqui no Brasil a gente vai buscar, obviamente, o processo de descarbonização. Aqui, pessoal, nessa seleção, foram 98 municípios atendidos, de 20 estados, com uma seleção total de 10,6 bilhões de reais. Para vocês terem uma ideia, a seleção inicial do PAC, vejam bem, a seleção inicial do PAC era 3 vezes menos do que se terminou. Nós ampliamos em 3 vezes a seleção inicial, justamente num processo de indicativo de onde nós queremos, até onde nós queremos caminhar, onde queremos chegar. Fora isso também, a gente está buscando, a gente multiplicou por 3 essa seleção, porque também fazendo um incentivo à indústria nacional, à indústria da metalurgia, buscando dar, obviamente, qualidade, porque esses ônibus emitem menos ruídos, são ônibus que vocês vão ter ar-condicionado, vocês vão ter a possibilidade de ter Wi-Fi, dando qualidade de vida ao usuário, mas também a gente trabalhando, obviamente, incentivando a indústria da metalurgia no Brasil e também ajudando a questão do meio ambiente. Então, é toda uma cadeia que a gente está buscando a partir disso, fazendo incentivo. Por isso nós fizemos esse processo, ampliamos tanto o processo de seleção. Aqui, distribuindo para vocês, estão aqui, ó, nós temos 2.296 ônibus elétricos, 3.015 ônibus Euro 6 e trilhos 39. Mas aqui é importante vocês terem isso na cabeça. Olha o volume de investimento, enquanto que a quantidade de ônibus é um pouco menor, mas olha o tamanho do investimento que o governo federal está fazendo em ônibus elétrico. É mais de 2 vezes o valor total. Então esse é o norte, é por onde o governo federal está apontando, é onde nós, obviamente, o governo federal quer investir, seja a partir do FGTS, seja a partir do Fundo Clima,
para que a gente possa, obviamente, dar um transporte público de qualidade, mas também ajudar na questão da descarbonização. Então eu agradeço a essa oportunidade, à disposição dos senhores para tirar qualquer dúvida. Parabéns pelo evento, parabéns porque, obviamente, esse processo de discussão enriquece e faz com que o transporte público no Brasil possa melhorar e a gente, obviamente, com isso, por trás desses números está o processo de cuidar de gente, de cuidar de pessoas, que essa que é a orientação que o presidente Lula tem nos dado, seja no transporte público a partir dos trilhos, seja a partir do transporte através das rodas. Muito obrigado, bom trabalho a todos, parabéns pelo nosso evento. Muito obrigado. Ouvimos Jader Barbalho Filho, ministro das Cidades do Brasil. Muito obrigado, senhor.